Os motoqueiros no capão do lobisomem. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Marcelo, e depois de ver alguns relatos na internet, me encorajei e resolvi enviar o meu. Para vocês que estão agora ouvindo ou assistindo, é apenas mais um relato envolvendo lobisomens. Para mim, foi uma experiência ímpar. É o tipo de experiência que faz você parar e pensar sobre o que é ou não realidade. Jamais pensei que estaria numa situação daquelas. Foi algo totalmente circunstancial. Foram ações rápidas que desencadearam a situação. Aconteceu num sábado, dia 11 de julho de 1987, na cidade de Porto Alegre. Eu tinha 18 anos e frequentava uma danceteria chamada Open Mind, próxima ao centro da cidade. Essa danceteria tinha um espaço só para dance music. Tinha um ressalto, uma espécie de degrau de arquibancada bem largo, onde algumas pessoas performavam durante a festa. O negócio pegou de um jeito que formaram-se trios e quartetos de dança que competiam entre si. Era uma competição saudável, não valia troféu ou dinheiro, era só animação mesmo. Eu participava de um trio, aos poucos fomos treinando e evoluindo, até sermos um dos preferidos e mais solicitados. Era desgastante. A maioria das noites tínhamos que usar 2 ou 3 mudas de roupa de tanto que transpirávamos, mas era compensador, a gente de fato animava a festa. E sabe como é? Você estando na vitrine, começa a conhecer mais gente, e mais gente se interessa por você. Lá conheci uma menina, que me reservo o direito de não falar o nome. Ela era linda, muito vistosa, se vestia muito bem, tinha cabelos e sorriso lindos, além de ter um papo reto. Eu já havia notado ela antes, pois estava frequentando a casa há uns 5 meses, mas nunca pensei que pudesse chamar a atenção dela. Tinham outros boyzinhos mais apresentáveis e com dinheiro. Eu era pelado e não usava as roupas e os acessórios top da moda, além de não ter nem carro e nem moto, era no ônibus ou no táxi em casos diferenciados. No final de semana anterior, depois da nossa performance, ela veio até mim e puxou o papo, disse que tinha gostado do meu jeito, disse que disseram a ela que eu era um cara legal e que queria me conhecer. Eu até não estava acreditando muito, nem os meus colegas dançarinos estavam acreditando, era muita areia para o meu caminhãozinho. Aconteceu que naquela noite ficamos juntos, trocamos telefone, eu fiquei com o da casa dela e ela com o do meu serviço. Aquela época celular nem pensar e eu não tinha grana para ter linha telefônica que era um preço exorbitante. Nos encontramos no meio da semana, na quarta-feira, num barzinho e marcamos de no sábado estar na danceteria novamente. E foi isso que aconteceu. Estava tudo tranquilo na festa, depois da nossa primeira performance, e de repente um amigo meu veio até mim e disse: Marcelo, na frente da danceteria, do outro lado da rua, está cheio de motoqueiros, é uma gangue, e o líder é ex-namorado da tua namorada, eles terminaram há menos de 1 mês e ele veio aqui para pegar vocês, disse que se ela não ficar com ele, não fica com ninguém, e também disse que qualquer um que se envolva com ela, morre. Chamei ela e confirmei tudo que o meu amigo tinha me dito e ainda por cima ela me falou que às vezes ele andava com arma de fogo. Pensei em chamar a polícia, mas entendi que a polícia não agiria sem provas. Pedi uma ligação dentro da danceteria e chamei um teletaxi.
Um amigo meu ficou controlando. E quando o táxi chegou, eu e ela embarcamos. Mas não dava para ela passar despercebida. Alguns motoqueiros da gangue viram e foi só uma questão de tempo. O taxista me perguntou o destino. Eu disse Avenida Pernambuco, que era onde eu trabalhava e era relativamente perto de onde estávamos. No primeiro sinal vermelho, um motoqueiro parou ao lado do táxi e disse para o taxista: "Nós queremos só eles. Tu estás liberado. Só larga eles." O taxista puxou um canhão debaixo do banco e disse para o motoqueiro: "Aqui não. O primeiro que se aproximar eu derrubo. E se quiser pagar para ver, eu chamo na bala. 5 pelo menos eu mando para o inferno." O taxista era galo mesmo. Foi um alívio momentâneo, mas tivemos que explicar o que estava acontecendo para ele. Os motoqueiros continuaram a nos seguir, mas de longe. O taxista fez um balão na Avenida Farrapos e nos levou para o Parque Humaitá. Naquela época tinha só uma vila e um conjunto de apartamentos. Ele nos levou adiante dos apartamentos para perto de um capão. Ele disse para eu ir preparando a grana da corrida, e que não queria confusão. Falou assim: "Vou largar vocês na frente do muro de concreto. Tentem pular. Do outro lado é a área da aeronáutica. Se vocês não conseguirem, entrem no capão do lobisomem. Caso estejam em apuros, toquem o gongo cor de bronze que está na clareira. Alguém aparecerá para contornar a situação." Quase pirei. Não estava acreditando no que ele havia me falado. Eu estava vendo que tinha poucos minutos de vida e não consegui prestar atenção direito naquela fração de segundos. Achei que para uma noite de perigo a dose já estava grande, mas a verdade é que eu teria mais 2 surpresas ainda. Ele nos largou. Corremos para o muro. Eu pulei como um gato. Me agarrei na parte de cima e estiquei o corpo para puxar ela. Ela fez corpo mole. Estava escorregadia. Eu gritei com ela que as motos estavam chegando. Ela deu um passo para trás e me pediu desculpas. Disse que amava o líder da gangue e que esteve comigo por 2 semanas só por distração. Ela se virou e saiu correndo em direção às motos. Eu olhei para o outro lado do muro e não consegui ver o chão. Vi só arbustos e água. Não ia pular sem saber onde iria cair. Olhei para a entrada do capão e para a distância das motos e achei que dava. Pulei de novo para fora e saí correndo em direção ao capão. Quando eu estava chegando na entrada do capão, o chefe da gangue gritou meu nome. "Marcelo, ela é minha. Ninguém fica com ela sem pagar por isso." Ele pegou ela pelos cabelos e a beijou. Uns 10 motoqueiros avançaram em minha direção e pararam as motos com o motor e os faróis ligados em direção à entrada do capão. Não pensei 2 vezes e entrei no capão pela trilha. A noite era clara, mas conforme fui entrando na mata, as árvores foram escurecendo. Avancei uns 3 minutos correndo e tinha uma clareira no fim. Ali realmente tinha um gongo cor de bronze com o seu martelo, do jeito que o taxista tinha falado. Do lado esquerdo tinha uma mata impenetrável e do lado direito um muro de concreto. Só que dessa vez não dava para correr e pular no muro, tinha uns arbustos atrapalhando.
A única coisa que pensei na hora foi em tocar o gongo. Peguei o martelo e bati 3 vezes. Cheguei a tontear com aquele som. Todo o Parque Humaitá deve ter ouvido aquele som. Daí veio a última surpresa. Daquele lado esquerdo onde tinha a mata, veio um som de quebradeira de galho e de repente saiu aquele bicho. Primeiro parecia um gorila, depois parecia um urso. Na medida que ele se aproximou e se levantou em 2 patas, olhou para a lua e uivou. Eu não tive dúvidas que era um lobisomem. Corri desesperado para a saída do Capão em direção às motos. Lá estavam 2 motoqueiros esperando para entrar atrás de mim. Eu fui correndo em direção a eles e eles começaram a rir. Eu senti os passos pesados do lobisomem vindo na trilha atrás de mim. Os caras que estavam rindo e caminhando em minha direção, olharam para trás de mim com grande espanto, deram meia volta e saíram correndo. Eu estava esperando só o momento daquele monstro me pegar. De repente ele passou pelo meu lado como uma Ferrari passa por um Fusca. Só senti o vento e o barulho. Correu em direção aos motoqueiros e começou a derrubar as motos. Jogava a moto para cima, jogava a moto para os lados. Era um desmanche de motos em forma de lobisomem. Enquanto aquelas motos não desligaram e não apagaram os faróis, ele não parou, ficou destruindo tudo. Os motoqueiros que perderam as motos, pularam nas garupas dos outros e fugiram. O lobisomem ainda deu um corridão atrás deles. Eu fugi para o lado dos apartamentos e me livrei da situação. E depois, quem iria acreditar na minha história? Não preciso nem dizer que nunca mais botei os meus pés na danceteria. A mina e o gangster se mereciam, ainda bem que não deu tempo de eu me apaixonar. Sem mais comentários. Agora o lobisomem eu desconfio que era o taxista, ou alguém muito próximo dele. Quando o lobisomem estava destruindo as motos, eu olhei para os lados para avaliar para onde fugir. Vi que do lado esquerdo da entrada do Capão, o táxi estava estacionado, mas estava meio que escondido num arbusto grande. Quando o taxista nos largou, eu nem vi para onde ele tinha ido, só corri em direção ao muro. Até pensei em procurá-lo no ponto e esclarecer algumas coisas, mas acho que no final das contas, já tive muita sorte de sair ileso dessa situação. Passados mais de 35 anos, aquele som do gongo e a imagem das motos voando são muito vivos na minha mente. Então era isso. Espero que tenham gostado do meu relato.